Bom, vamos agora falar mais um pouco sobre esse processo de tomada de decisão, de fazer vendas durante a obra ou não, deixar para fazer as vendas depois da obra, ou se for o caso, um prédio de locação. Então, se eu for fazer vendas durante a obra, seja para um prédio de apartamento, de salas comerciais, eu tenho que fazer o processo de incorporação antes, tá? Se eu for fazer um prédio para locação, por exemplo, eu vou fazer a especificação, instituição e convenção de condomínio no final. É obrigatório, vou ter que averbar a obra. Esse é o processo de averbação da obra. É um dos processos dentro da especificação que acontece no final, tá? Por que é importante a gente decidir isso lá no nosso plano de negócio? É que eu vou citar um exemplo para vocês. Eu tenho um conhecido que fez um prédio e a pretensão dele era alugar 100% no final. Aí ele chegou no final do prédio, ele fez a obtenção do AVCB, Vistoria do Bombeiro, o ABITS, pegou a CND, deu entrada no cartório e nesse momento ele me procurou, falou: Thiago, será que não tem como a gente conversar com a contadora que eu decidi vender algumas unidades, eu quero fazer o uso do RET, eu quero pagar menos imposto. Pô, cara, agora não dá mais, o prédio está pronto, né? Não são futuras unidades autônomas, as unidades já existem. Né? Então, foge completamente da proposta da lei de incorporação. Então, por isso é importante para a gente poder aproveitar aquilo que a lei nos oferece. Eu tenho que definir no meu plano de negócio se eu vou fazer vendas durante a obra ou se eu não vou fazer vendas durante a obra. Se eu não for fazer vendas durante a obra, tá tudo certo, eu vou fazer só a especificação no final. Se tiver vendas, eu tenho que fazer a incorporação. Vamos dar uma olhada nisso e depois dar uma olhada num processo, num caso prático aqui. Vamos lá. Então, dando uma olhada aqui na linha do tempo, eu até deixei a incorporação em vermelho aqui, a gente tem a aprovação do projeto na prefeitura. Vamos imaginar essa fase aqui, tá? A gente constitui a SPE, está com o projeto aprovado, então a gente tem a aprovação do projeto na prefeitura. Se eu for fazer vendas durante a obra, o próximo passo é a incorporação. E aí eu inicio as obras, concluo as obras e passo para a legalização lá. Eu vou, no caso do prédio, né, eu vou fazer a obtenção do AVCB, do ABITS, a CND, lá na Receita Federal, hoje é vinculado à CNO, lá os recolhimentos de INSS, e aí a gente consegue fazer a obtenção da CND, na Receita Federal. Então eu parto para a especificação, instituição e convenção de condomínio, para essa parte de averbação da obra, tá? Agora, se eu não for fazer vendas durante a obra, a incorporação que está em vermelho aqui, ó, ela sai, tá? Ela simplesmente desaparece, a gente não vai fazer. A gente vai fazer só a especificação aqui no final. E essas duas etapas, a da incorporação e a da especificação, elas são muito similares, tá? E eu trouxe aqui algumas tabelas comparativas para a gente poder analisar. Um resumo simplificado aqui primeiro do que é a incorporação e do que é a especificação. Tá? A incorporação é o registro prévio à construção, né? Ou durante ali no início. A especificação é o registro posterior, tá? No final da obra. Então, a incorporação é no começo, a especificação é no final. A incorporação permite vendas de unidades futuras. Tá vendo? A lei é sobre isso. Então, o processo de incorporação, depois de concluído, ele vai permitir que tenha vendas durante a obra. Já a especificação formaliza juridicamente a existência de um condomínio, ou seja, a obra já aconteceu. Nós vamos instituir um condomínio agora, né? A incorporação é baseada no projeto aprovado, então a gente leva o projeto aprovado para o processo de incorporação, e a especificação é baseada na obra já construída. Então, no as-built, que lógico, vai ser igual ao projeto aprovado, mas a incorporação é no projeto que ainda não existe fisicamente no local, e a especificação já é com base naquilo que existe, tá? A incorporação protege o adquirente e regula a comercialização, e a especificação rege o funcionamento do condomínio. Então, desse lado aqui, ela serve para proteger o adquirente que adquiriu uma unidade que ainda não existe, e desse outro lado, na especificação, vai reger um condomínio que já existe, tá? O funcionamento desse condomínio. Aí tem uma outra tabela comparativa aqui de documentos coincidentes, porque os processos são muito parecidos, praticamente o mesmo, muda muito pouca coisa, tá? Para a gente poder ter ideia. E eu vou chegar no ponto em que eu vou dizer o seguinte para vocês: esse processo ele custa na incorporação e tem o mesmo custo na especificação.
Então, se você está em dúvida, não sei se eu faço para venda durante a obra, se eu faço no final, eu vou construir com capital próprio, mas quero... Eu sei que não é só isso que leva a gente a tomar essa decisão, né? Se você for fazer vendas, se for um projeto que tenha vocação para venda, a venda tem que partir no primeiro dia de obra, porque a gente tem que aproveitar aquele período de obra para o adquirente poder pagar o sinal, a entrada do projeto. Agora, eu conheço muitos construtores que vendem e fazem só no final. Falam, eu quero trabalhar sem pressão, eu vou construir o prédio, no final, quando tiver todas as matrículas individualizadas, eu lanço plantão de venda e vendo minhas unidades com tranquilidade. Tá? Conheço construtores que fazem isso e não são poucos, tá? Agora, é importante saber que se você for fazer vendas durante a obra, você vai ter um custo de incorporação no começo e você vai ter o mesmo custo no final para a especificação de condomínio também, tá? Então é importante saber isso. E aqui a gente já começa a falar das similaridades das etapas coincidentes. Então, aqui eu tenho desse lado aqui, né? Etapa e documento e algumas observações. Projeto aprovado. Então, projeto aprovado a gente usa nos dois casos, tá? O mesmo projeto aprovado é base para descrever tanto o memorial de incorporação quanto para obter o habite e a averbação da construção. Então, usa antes e usa depois. Memorial descritivo detalhando as unidades e áreas comuns. O conteúdo técnico, quantidade de unidades, metragem das áreas comuns, fração ideal, normalmente é aproveitado. Por que normalmente é aproveitado? Porque de repente pode dar alguma divergência, volta na prefeitura, enfim. Mas via de regra é o mesmo processo. As tabelas da NBR 12721, quadro de áreas, frações ideais, tá? A gente vai ver aqui, inclusive, eu já vou mostrar para vocês um processo real aqui. A tabela é elaborada na incorporação e reaproveitada na especificação. Detalhe, tá? Na incorporação são utilizados os 8 quadros da NBR, enquanto que na especificação a gente utiliza os 5 primeiros quadros. Essa é uma diferença aqui na tabela na 12721. Minuta e convenção de condomínio. Na incorporação ela é uma minuta, ou seja, ela é um modelo. Na especificação ela é assinada pelos condôminos ao incorporador e registrada como documento definitivo. Acabou, tá? Então, mas é o mesmo documento, entenderam? Via de regra isso aqui não muda. A gente registra a incorporação de um jeito e ela vai finalizar daquele mesmo jeito lá. Certidões negativas e matrícula do imóvel. Na incorporação verifica-se a ausência de ônus litigiosidade. Na especificação atualiza-se e se confirma a verbação na construção. Dados do incorporador e proprietário, especialidade subjetiva. Lembra que a gente falou de especialidade subjetiva? Então aqui a gente vai pegar os dados do incorporador. São mantidos para garantir a continuidade e a segurança registral. Então assim, os processos são muito similares, são basicamente os mesmos, tá? Algumas considerações aqui, um resumo prático para a gente. Ao registrar a especificação de condomínio, você basicamente reaproveita o estudo técnico e jurídico da incorporação, mas precisa atualizar ou complementar com algumas coisas. A verbação da construção com o habites, então a gente pega lá o processo de incorporação e a gente complementa com a verbação da construção com o habites. O memorial de convenção já assinados e finalizados e as certidões atualizadas. É como se a incorporação fosse o pré-projeto jurídico e a especificação a formalização final, tá? Aí a gente encerra essa apresentação aqui e eu queria mostrar para vocês agora aonde consultar os custos, tá? Para depois a gente dar uma olhada no processo aqui completo. Aqui em São Paulo, eu venho aqui no site do ARISP, tá? Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo. Todo estado tem uma associação de registradores imobiliários. Você tem que buscar o seu aí. Por que eu busco aqui o ARISP? Porque ele fornece para a gente a tabela de emolumentos atualizada. Então a gente vem aqui no município, eu vou selecionar aqui Taubaté. Em Taubaté a gente só tem um oficial de registro de imóveis, então eu seleciono o oficial de registro de imóveis aqui. E aqui tem uma tabela de emolumentos. Eu clico nessa tabela, a gente vai baixar a tabela aqui. E ela traz para a gente aqui umas tabelas, uns quadros, né? O nosso quadro de incorporação é o quadro 5. Então a gente passa o 1, quadro 2, quadro 3 é de loteamento, tá vendo? Quadro 4, quadro 5, incorporação e condomínio. E olha que legal. O registro de incorporação imobiliária ou de especificação de condomínio é o valor do terreno. Então aqui está dizendo o registro de incorporação imobiliária ou especificação de condomínio, 2 pontos, tá? Valor do terreno mais custo global da obra. Então é dessa forma
que a gente vai avaliar? Valor do terreno mais custo global da obra, de acordo com a Lei Federal 4.591 de 64, artigo 32. O que isso quer dizer para a gente? É que nós vamos usar o custo global da obra com base na NBR 12.721, que é o método de cálculo, mais o valor de custo do CUB, do Sinduscom, tá? Do sindicato regional aí, do sindicato de cada região. Tá? Então, é esse custo global da obra que a gente vai buscar, mais o valor declarado do terreno, certo? E aí a gente soma esses dois e chega num valor. Então aqui, valores básicos, tá? Vamos imaginar a gente somando o custo global da obra mais terreno que chegue a 4 milhões de reais. Um exemplo só, tá? Então ele vai parar aqui, ó, ele vai passar de 700 a 1 milhão, de 1.800 a 3 milhões, de 3 a 7 milhões. Então o nosso é a linha E, ó, tá? De 3 a 7 milhões de reais é o custo da nossa obra. E aqui ele vai marcando para a gente o quanto que o oficial de cartório vai ganhar, o quanto que o Estado vai ganhar, a Secretaria da Fazenda, o Registro Civil, o Tribunal de Justiça. E no final das contas, quanto vai custar o nosso processo de incorporação. Total, R$ 22.074,44. O que isso quer dizer? Se eu for fazer vendas durante a obra, eu tenho que preparar o meu custo para R$ 22.000 no início, tá? Para fazer essa incorporação, e no final para fazer a especificação. Então os dois somados, R$ 44.000 aproximadamente. Eu tenho que contar com esse custo aí, certo? Então eu quis mostrar isso aqui para vocês, que é um jeito fácil da gente consultar as custas de um processo de incorporação. Agora, a gente vai dar uma olhada numa especificação que eu fiz, e aí tendo em vista que a especificação e a incorporação são muito parecidas, você pode considerar também que isso aqui serve de exemplo de incorporação. Isso aqui foi de um prédio que nós fizemos um tempo atrás, e assim que eu atualizar mais um, que eu tenho outros atualizados, eu só não tenho ele aqui, eu trago mais para vocês, tá? Olha só, aqui a gente faz um requerimento para o oficial de registro de imóveis. Primeiro, na verdade, são dois requerimentos que a gente faz. O primeiro deles é a nossa empresa com sede na cidade tal, representada pelos seus sócios, Tiago, tralala, que faz a qualificação, e residente domiciliado nessa cidade é presente a Vossa Senhoria para requerer se digne em proceder junto à matrícula número tal desse registro imobiliário o registro da instituição, especificação e convenção de condomínio do edifício tal, situado na rua tal, travesso, endereço, conforme documento anexo, tá? Nos termos aguardo deferimento. Então a gente faz esse primeiro requerimento aqui para poder fazer o registro da instituição, especificação e convenção de condomínio, e um segundo requerimento pedindo a averbação da obra. Então, de novo, né? Eu, senhor oficial do registro de imóveis, a nossa empresa, representada pelo sócio Tiago, é presente a Vossa Senhoria para requerer que se digne proceder junto à matrícula número tal, o registro imobiliário, às competentes averbações, para ficar constando o que segue. Então, aqui é o seguinte: o prédio já existe, já tem o cadastro imobiliário municipal de cada um, que aqui a gente chama de BC, tá? A construção do prédio situado no endereço tal, designado a área tal, correspondente parte do lote, no bairro tal, nessa cidade, constituído de 8 unidades residenciais, sob o número cadastrado respectivamente nos BCs de tal a tal, com uma área construída de 572 metros, assim especificadas. Aí aqui tem um número do cadastro imobiliário municipal de cada um, o número dos apartamentos, o valor atribuído da construção total, o número da matrícula, o padrão de construção, o ano, a área construída, juntando-se o habite e certidão de valores venais pedidos pela prefeitura local e CND expedido pelo INSS. Então a gente vai ver tudo isso aqui, tá? Aí a gente junta aqui o habite desse prédio, tá? Aqui junto a CND, que antes se chamava SEI, agora é o CNO, né? Essa aqui é a matrícula SEI, agora o CNO tem uma matrícula própria também, dizendo que está tudo certinho aqui. Divisão de cadastro fiscal, serviço de cadastro técnico imobiliário, aqui a prefeitura dizendo que esse prédio existe e que está mandando junto em anexo o espelho do cadastro imobiliário dos apartamentos, então está aqui, tá? Isso aqui, por exemplo, não vai ter na incorporação. Esse requerimento aqui de averbação de áreas prontas, é claro, não vai ter lá na incorporação, porque lá
as áreas não estão prontas ainda, tá? Mas essa aqui é uma parte que tem na especificação e que não tem na incorporação. Aí aqui a gente pede para fazer a instituição, especificação e registro da convenção de condomínio. Então ele faz uma descrição do imóvel e parte para descrição do empreendimento. Conforme o projeto apresentado, consta que o edifício é constituído de térreo, pavimentos tipo 1 ao 3 e coberturas em telhados, quais são compostos da seguinte forma. Térreo conterá portões, lixeira, abrigo para gás, centro de medição, área de circulação, veículo. Aí ele descreve aqui, pavimento tipo do 1 ao 3. Aí ele descreve aqui, conterá 2 apartamentos por pavimento, totalizando 6 unidades autônomas, caixa de escada, respectivo lance da caixa geral, da caixa de escada geral. Tá vendo? Isso aqui é um texto que descreve o projeto. Por isso que eu digo que o processo de incorporação nada mais é do que transformar o projeto, que é um desenho, em texto na matrícula, tá? Conterá telhas de fibrocimento apoiado na estrutura de madeira, né? Das partes de uso comum do condomínio, aqui ele fala das partes de uso comum, das partes da propriedade exclusiva, conforme consta no projeto, os pavimentos do edifício tal foram distribuídos da seguinte forma: térreo, primeiro pavimento, segundo, terceiro pavimento. Assim sendo, os apartamentos estão localizados na seguinte forma: térreo, apartamento tal e tal, vagas, aqui ele descreve. As áreas e frações ideais das unidades autônomas. Aí ele descreve aqui áreas e unidades autônomas. Isso aqui, pessoal, vem do trabalho das tabelas que a gente faz, tá? Quer dizer, que o engenheiro faz pra gente, que a gente contrata esse trabalho aqui. Aí o advogado dá a entrada com os requerimentos, a gente assina e o pessoal do cartório converte tudo aquilo aqui em texto pra gente, tá? Aqui ele descreve os apartamentos 31 e 32 conterão área privativa total 76,34 metros. Enfim, descreve tudo aqui, os espaços internos, unidades e localização. Aqui ele descreve os espaços internos. Aqui um espelho da parte da frente do projeto aprovado, tá vendo? Que traz da prefeitura. E aqui os quadros. Olha que legal. Aqui na especificação, a gente faz do quadro 1 ao 5. Na incorporação, tem mais 3 quadros, o 6, o 7 e o 8. E aí dá para vocês verem isso em detalhes lá no módulo de incorporação NBR 12721. Do que a gente trata aqui no quadro 1? Dá uma olhada aqui, ó. Quadro 1, cálculo das áreas nos pavimentos e das áreas globais. Então, isso aqui é o cálculo da área global do empreendimento, quadro 1. No quadro 2, ele vai trazer o cálculo das áreas das unidades autônomas, tá? E ele traz para a gente aqui o cálculo das unidades autônomas. Então, no quadro 1, cálculo global, no quadro 2, das áreas autônomas. Agora, a gente vai falar aqui do quadro 3 e 4, quadro 3, avaliação do custo global da construção no preço por metro quadrado da construção. Então aqui a gente trata do custo global. No quadro 4, a gente vai tratar da avaliação do custo da construção da unidade autônoma. Então, quadro 1, área global, quadro 2, área privativa, quadro 3, custo global, quadro 4, o custo da unidade autônoma, o custo da unidade privativa aqui, tá? É fácil a gente seguir, ele tem uma lógica de sequência aí. E depois, aqui para finalizar, o quadro 5 são informações gerais que a gente descreve aqui no quadro que o engenheiro descreve para a gente, né? E aí a gente segue agora para a convenção de condomínio. Lembra que a gente leu o primeiro trecho, o título 1 da lei, da 4.591, que trata da convenção de condomínio? Então, aqui na convenção de condomínio, ele pega uma parte da especificação, ele detalha as unidades, aí ele traz aqui, ó, do seguro, do incêndio, da demolição, da reconstrução e dos danos e das obras. Tudo isso tem lá na lei, o passo a passo que deve conter na convenção de condomínio, tá? Da administração do condomínio, do síndico, do conselho consultivo, das assembleias, do fundo de reserva e das despesas. Aí ele detalha tudo aqui de acordo com a lei, lógico, podendo a gente adaptar cada caso para que a gente tenha um condomínio para uso de acordo com os nossos interesses, sempre dentro dos parâmetros legais. E aí a gente continua passando aqui das penalidades, depois das disposições gerais, do regimento interno, como que vai funcionar o convívio interno ali no condomínio. Então a gente fala de todas as pessoas, condôminos ocupantes a qualquer título que residam no edifício, suas famílias, empregados, são obrigados a cumprir, respeitar e fiscalizar a observância das disposições do regulamento interno, tá vendo? Aí a gente tem, é direito de cada condômino, é dever de cada condômino, ocupante e suas famílias.
dos empregados é vedado aos condôminos ocupantes de suas famílias. E ele descreve e detalha cada parte aqui do regimento interno, bem extenso. Depois tem umas regras para poder conduzir o condomínio, a instalação e posse, as primeiras atas, enfim. Aí aqui o escrevente comunicando à prefeitura que ele fez todo o processo de averbação já e que está tudo pronto, e a gente encerra aqui com a imagem do projeto anexo e finaliza aqui o processo de especificação, que é muito parecido com o processo de incorporação. A gente fez até uma tabela lá. E assim que eu tiver um processo de incorporação bem desenvolvido aqui, eu trago para a gente aqui também, tá? Por enquanto, se a gente consultar lá os dois módulos da visão registral e da NBR 12721, tá pronto. Tudo que a gente precisa está aqui no módulo 6 de incorporação e nesses dois módulos da visão registral e da NBR 12721, tá ok? Olha só, deixa aqui as suas dúvidas. Por hoje era isso. Valeu, obrigado e até a próxima aula.